Bom, galera, ainda se recuperando, fígado reclamando, emoções ainda à flor da pele. Meus amigos, eu aproveitei bem esse momento, comemorei bastante. Comemorei mais em casa, não saí de casa, comemorei aqui com a minha família, com a minha filha, com a minha esposa. Meus parentes sumiram, meus parentes sumiram, meu cunhado que perturbava a minha vida sumiu também. Diz que tá até com vergonha, eu acho, não sei dizer pra vocês. Minha cunhada, então, é essa que se enterrou num buraco pra ir. Rapaz, a galera da cidade pegando fogo, os caras com trio elétrico, vocês viram? Meu Deus do céu, eu quero morrer amigo dessa gente, viu? Galera, meu irmão, toda, claro, com moderação é válido, né? Mas se a gente fecha, depois que a ficha vai caindo, né, gente? Que a gente vai se norteando onde a gente está colocado e tal. E quando você vai acompanhando pelas redes sociais, que hoje em dia tem muito disso, aí você começa a ver, né, todo o envolvimento, todo mundo, as movimentações pela cidade, né, o que foi as festas de cada pessoa que fizeram aí a sua festa individual ou em grupos, né, gente? Muita gente, rapaz, eu dei a cabana cheia, né? A imagem da Santinha no centro do gramado, grande destaque aí nacionalmente. Muita coisa, gente, muita coisa aconteceu, muita coisa a gente vai absorvendo, né? Claro, que tudo é válido esse momento festivo, porque logo mais a gente tem que começar a concentrar para dar sequência nesse trabalho, né? Ele tem que ser agora modificado e estruturado para que a gente chegue na Série A e chegue fazendo a nossa gordura logo e pleiteando nosso lugarzinho ao sol, como vocês sabem. Claro, gente, dadas as devidas proporções, né? Como vocês sabem, tem clubes que estão lá mais estruturados, mas nós temos que chegar lá para fazer a nossa parte. Aí isso a começar pelo CT, que está em obra, né, com previsão de entrega de 2 gramados aí até fevereiro, salvo engano, e outras situações do NASP para lá, né? O Clube do Remo vai querer utilizar o seu CT muito nessa temporada, até porque é necessária essa estrutura. E só vem através de recursos, meu irmão. Só vem através de recursos. Números vão sair, números volumosos, né? Vultuosos mesmo, de cerca de 180 milhões de reais que vai pingar no cofre azulino aí. Já pingou 1,5 milhão pelo acesso que é pago, né? Então a gente vai estar acompanhando essa situação do dinheiro azulino. Ele estava sendo bem gerido, tá? Teve algumas situações nesse campeonato que foi dinheiro gasto, que a gente vai falar mais para frente, até porque nós ainda estamos no clima de entender, né, o nosso lugarzinho ao sol. Mas antes de tudo, tu já deixou o teu like? Não esquece de deixar o like, hypar o canal, também comentar, dar esse aí, engajamento para nós aí, tá, gente? Pra gente crescer mais, né? Nós vim aqui desde a Série C acompanhando o Clube do Remo. Esse ano da Série B apareceu muitos outros canais aí, né? Muita gente mesmo, e a gente, né, continuou fazendo nosso trabalho aqui. Eu prometo para vocês, ano que vem eu vou comprar um notebook pra gente fazer um ao vivo, que acho que o ao vivo dá mais engajamento, gente. Né? Como eu falei para vocês aqui, esse ano eu tive que mexer aqui em casa, colocar a pizza, que a minha casa não tinha pizza, e o dinheirinho que eu peguei das minhas férias foi só para fazer isso, né, gente? A gente tem que, digamos, dar um conforto melhor, né, para minha filha. Então, graças a Deus deu tudo certo. Tudo certo mesmo, mano. Esse ano foi, graças a Deus, o acesso do Clube do Remo coroou aí para mim, né, o trabalho que a gente faz aqui com vocês. Tá crescendo, nós vamos crescendo aos poucos. Não tenho pressa de crescimento, gente. Não tenho pressa. O importante para mim é o Clube do Remo estar lá, bem colocado e no seu devido lugar, numa Série A entre os grandes desse futebol. Eu falei para vocês no começo e durante esse campeonato, falando para vocês, eles precisam da gente lá, eles precisam saber que a gente existe aqui, né? E aí a gente vai acompanhando outros comentários, né, de outras pessoas, outros canais também que falavam que olhava para Santa Cruz, mas esquecia da situação do Clube do Remo, onde ele estava, né? E trazendo esse repertório, como vocês sabem, o Clube do Remo viveu, acho que os seus piores anos foi ali entre 2008 e 2015, foram cerca de 7 anos ali, onde o Clube do Remo ficou até por 3 vezes sem série e ficou disputando a Série D, né, gente? Me lembro muito bem o calendário do Clube do Remo terminava em junho, a gente acompanhava ali com bastante tristeza de ver o Clube do Remo naquela situação. De 94 para cá, quando o Clube do Remo cai, né, que o Clube do Remo é interessante que ele veio no ano de 93 numa crescente, gente. O Clube do Remo ficou entre os 8 melhores ali. Porém, no segundo ano, de 94, o Clube do Remo cai.
né? Até me esqueci a pontuação, vou verificar melhor depois sobre isso, que eu nem anotei aqui. E o clube do Remo cai para a série B. Daí ele passa mais alguns anos na Série B, né? Onde ele disputou nesses anos todinhos, de 2004 para cá, nesses 31 anos, foram 13 Série B que o clube do Remo disputou, tá? 10 Série C, 4 Série D, tá? E teve a João Avelange, se vocês se recordarem, em 2001, que ainda fica aquela dúvida nossa aí, se varia como Série A, se varia como Série B, né? O clube do Remo que passou de módulo, né? Perdeu até pro Sport, 2 partidas onde o clube do Remo desclassificou que chegaria na oitava para enfrentar os outros clubes de maior proporção, né? Que foi uma situação de campeonato brasileiro, que não tinha campeonato naquele ano, não teve campeonato brasileiro. A CBF até reconhece como campeonato brasileiro naquele ano, né, de 2001, onde teve aquelas mudanças todas. Foi uma loucura total, né, gente? E a gente achava que no outro ano o Remo ia ser colocado na Série A e ele foi colocado na Série B, né? Enfim, coisas da mamãe CBF, né? Inclusive, né, o árbitro nem apareceu, né, gente? Nem apareceu mesmo, que bom. Né? O Remo nunca tinha ganho quando esse camarada estava pitando, rapaz. E é assim mesmo, como eu falei para vocês, não adianta, a gente pode falar e, né, eles escolhem lá, tá? Eu espero que não seja árbitro como aqueles tendenciosos que chegam dão pênaltis escabrosos aqui, né, gente? Tá? Então era um clube do Remo que vinha nesse engajamento de coisas, né? Gente, quem viveu na pele sabe muito bem como foi. A gente viu o escudo do Remo ser quebrado ali por uma das gestões aí que comandaram drasticamente o clube do Remo. Até hoje a gente ainda sente o setor da Messir lá quebrado, porque diz que iria implementar. Como é que você quebra uma coisa se você diz que está implementando uma coisa para colocar no lugar e não coloca? Então foi ali onde a torcida abraçou a causa, nunca abandonou, né? Nunca abandonou mesmo, abraçou a causa. E aí conseguimos reabrir o Bainão. Encarnam, foi Lajota, nós fizemos de tudo para chegar até aqui. Hoje, né, ano que vem, na Série A, nós vamos colher o fruto do que a gente passou, gente. A gente não chegou de paraquedas, eu falei para vocês, a gente não chegou de paraquedas. A gente foi criando e ganhando nosso espaço, né? Por mais que criticavam, por mais que encarnavam, achacalhavam o clube do Remo, a gente foi galgando o nosso espaço. Porque o clube do Remo tem o que o próprio Brian reconhece: torcida e engajamento. Tanto que outros canais de fora vão pegando engajamento com a torcida do clube do Remo. Por isso que eles abraçam todo o tempo essa causa, gente. Mas a gente mesmo, raiz daqui da terra, que passou por tudo isso, né, que sentiu na pele, né, se decepcionou, se frustrou, principalmente naqueles anos ali de 2009, quando o clube do Remo fica sem série ali, naquela situação muito difícil. Foram 2 anos seguidos, depois subimos para D, depois passamos mais um ano sem série de novo. Então foram 3 anos aí deploráveis para o clube do Remo. Aí nesses 3 anos nós vimos muitas coisas, muitas gestões ruins, e aí é onde as coisas começaram a mudar, né? Com o acesso também na internet houve o crescimento bastante do engajamento do torcedor, estar acompanhando mais o clube do Remo, de ser mais ressabiado, né? E sempre acreditar. Eu nunca fui realista aqui. Eu nunca fui realista, porque o realista, gente, ele não vive. Ele não vive. Ele diz assim: bora ser realista. Quando você escutar isso aí, meu irmão, esse cara nem sonha. Porque a vida nossa, gente, das dificuldades que a gente tem que ter sonho. Tem que ter perspectiva. O realista ele fica ali: a minha realidade é essa, eu só sei, é aí. Ele não sonha mais do que a realidade que ele está vivendo. A vida dele é aquilo. E ele tenta pregar para as pessoas isso aí. Ele tenta levar as pessoas nesse mesmo rumo. E eu trago diferente. Não, gente, bora acreditar, não está na hora. Ano passado foi assim mesmo na Série C. Não está na hora. O canal aquele pode não ter o crescimento que ele deveria ter, gente. Mas a nossa perspectiva é sempre de acreditar. E tá aí. Era o time que tinha a menor chance, a menor possibilidade de classificação. Está lá na Série A. Não está? O Goiás mesmo, que passou praticamente o campeonato todo no G4. E a gente ali na porta. E eles lá, né? Passamos por marasmo. Vocês lembram muito bem que teve ocasiões que não foram culpa nossa. Não foi culpa do torcedor azulino, não foi culpa nem da direção em si. A saída do Daniel Paulista, né? Onde deixou ali um certo espaço. Nós tivemos até as 2 derrotas também do interino, né? Deixou aquele espaço que então não sabe quem vem, quem vai.
né? E aí trouxeram Antônio Oliveira, que aí pronto, meu irmão. Foi um momento muito difícil, a gente acreditando aqui que poderia dar liga, não dar liga no trabalho, né? Mas deu tempo. Deu tempo. Porque no comando do Guto Ferreira, o Clube do Remo chegou, né? Com 6 vitórias seguidas, já deu aquele alavancar no Clube do Remo, que não tinha sequência de vitórias, a não ser umas 2 vitórias seguidas ali no começo do campeonato, dentro do meio, mas não conseguia armar uma sequência de 3 vitórias seguidas, nós conseguimos logo 6. Com isso são 18 pontos somados, meu irmão. E aí o Clube do Remo, né, chega com grau de sim pleitear o acesso. Tivemos 2 jogos ruins fora de casa. Fora de casa a gente sabe, um era adversário direto, ainda empatamos. E no segundo que era um adversário aí que parecia que não queria nada, mas queria tudo, né? Acabou atrapalhando a gente. E aí nós fomos notícia nacional. Por quê? Não da maneira mais boa que a gente queria ser, gente. A gente queria ser notícia nacional assim, dessa maneira. Mas nós fomos notícia nacional por causa de atos xenofóbicos e de racismo de alguns moradores ali do sul que pensam isso, tá? É aquele famoso quem me conhece sabe, né? Porque não se utiliza disso, gente. Mas eles se utilizam disso. Eu falei pra vocês que a gente passou por isso em São Paulo, né? Apelidavam, chacoalhavam a gente lá, uma senhora lá. Então, são atos que a gente vai sofrendo, que em pleno século XXI não tem necessidade de mais disso, né? Você acha assim que são pessoas até estudadas, pessoas que têm uma vida até melhor que muitos de nós aí, e mesmo assim olham para o outro e querem diminuir, né? Não foi à toa, gente, que a gente, o país nosso aí, a primeira faculdade nesse país pública foi em 1920. É porque essa porcaria da nossa elite aí, ela só olha para o umbigo dela e Estados Unidos, entendeu? A gente passou por isso. Fomos, né, muita gente falando aqui, claro, a nossa imprensa não fala nada, né? Porque aqui é a mil maravilha, né? Mas muita gente falando sobre isso, estava acompanhando nas redes sociais, né? E depois o algoritmo começa a mandar para ti, aí porra, comecei a acompanhar isso, né? Mas enfim, um ato aí que nem imensurável, tá? Então vamos lá, sob o comando do Daniel Paulista foram 4 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. Ele se mandou pro esporte. Eu acho que quem pensar em quem fez besteira foi o Daniel Paulista, né? Infelizmente ele fez uma escolha financeira e de aparecer mais um pouco, nem terminou com o esporte lá. Largou um trabalho que vinha sendo bem colocado aqui. Claro, teve as reviravoltas que o mundo dá, né, gente? Alguns jogadores tiveram que sair para outros chegarem, né? A própria chegada do Marcos Braz, não reconhecida por muitos aí, mas para mim é fundamental para alguns jogadores que estão ali no elenco do Clube do Remo, tá? Aí tivemos também o Antônio Oliveira, né? Nem tudo são flores, né, gente? Nem tudo são flores. Foram 15 jogos ao comando do Clube do Remo, sendo 4 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Ainda bem que deu tempo, gente, porque quase não dá, né? O Antônio Oliveira aí que decepcionou, frustrou muita gente, principalmente dentro de casa. Fora de casa o time até jogava bem, como aquele primeiro jogo do Goiás foi um dos melhores jogos que eu vi do Clube do Remo, apesar das chances perdidas, né? Mas enfim, tá? Então veio a era Guto Ferreira, que remodelou a maneira, deu aquele entusiasmo, né? A gente vê o Guto todo sisudo assim, mas é um cara que passa perspectiva. A gente vê sempre ele acreditando, até naquela entrevista dele quando o Clube do Remo empatou no finalzinho com a Chape, o repórter falou certa coisa para ele, disse, não tem nada perdido, gente. Foi só um empate, vamos lá fora buscar. Infelizmente a nossa saída lá fora não foi como a gente queria. Mas graças a Deus, quando está escrito e tem que acontecer, meu irmão, tem que acontecer, gente. Não tem jeito. Por mais que a gente, não, tem que acontecer. E a gente, eu falava para vocês, a gente fez nossa parte, a gente fazendo a nossa parte, a gente vai chegar lá. E foi o que aconteceu, gente. Hoje nós podemos pleitear a Série A, todos comemorando. Ainda não saiu notícia do Clube do Remo, tá de folga provavelmente. Saiu notícia só que o Tassano e aquele menino lá, né, que veio do Criciúma, né, ele tá, Eduardo Melo, ele estão os dois no DM, né, e o Marcelinho segue se recuperando, né. Ainda bem, deu tempo, né. Agora é justamente ajustar. Olha, o Clube do Remo sofreu muito com as laterais dele esse ano, gente. Sofreu demais, né, oscilações. O Marcelinho em certo momento até tinha situações de mentais, né, de como é que se diz, não é depressão, era outra situação que ele passava ali, que ele acelerava o coração e ele ficava agoniado e não tinha nada, né? Então, né, para terminar nosso vídeo, vamos trazer aqui os números de João Pedro, que fez 4 gols, o cara sai de Guiné-Bissau, né, gente? Nunca imaginou isso na vida dele, que do outro lado do mundo
né, no outro continente, veio aqui para dar alegria para milhares de azulinos aí por toda a cidade, né? Então, ele teve 13 jogos, uma frequência de 812 minutos, iniciou 7 jogos, tá? Então é um jogador para mim que, como eu falei para vocês, o 9 ele não funciona mais como era antigamente, mas na hora que precisa e é necessário ele aparece, como apareceu agora. O seu pai deu uma entrevista até dizendo que ele tinha prometido que faria o gol, né? Então tá aí o cara, né? É o cara. Mas o nosso cara mesmo é o Pedro Rocha, gente. Pedro Rocha aí que nesse campeonato tem 8 assistências, 23 participações em gols, tá? Fez 15 gols aí, né? Pedro Rocha, o artilheiro do campeonato, o cara que sempre esteve ali, né, na luta, gente, na luta mesmo. Grandes chances perdidas, vocês lembram quando ele perdia bastante gol? Foram 11 chances perdidas. Se ele fizesse os 11 com mais os 15, era 26 gols. Mas é isso, né? Tem que acontecer. Então, para encerrar, nós estamos acompanhando o que vai acontecer e agora são questões de bastidores, trabalho de estruturação para ver o que vai rolar para o ano que vem. Algumas renovações vêm sendo faladas, mas a gente está esperando chegar mesmo ao concreto para a gente poder trazer para vocês. Mas vamos dizendo aí como é que você está vivendo esse momento, amigo torcedor. Amiga torcedora azulina, deu tudo certo? Você fez tudo que tinha que fazer também a sua parte, né? Nós todos fizemos nossa parte, meus amigos. Estamos muito felizes e vamos seguir nessa toalha, que agora é briga de cachorro grande, hein? É Série A, meu irmão. Não pode vacilar. Valeu, forte abraço, fui.